Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o comportamento dos preços, olhando para o que aconteceu com soja em Chicago, com a soja aqui no Brasil. Nosso convidado hoje é Flávio França, direto lá da Tagro Consultoria. A gente viu o mercado hoje trabalhando de forma irregular, sem um rumo definido. A gente vê agosto subindo 30 pontos, setembro subindo 18, novembro dentro da estabilidade, mesmo fechamento de ontem. Já o janeiro caindo um pouquinho, 0,25, ou seja, cada vencimento tomou um rumo diferente lá na Bolsa de Chicago. Mas o que a gente tem em mente aí é que ainda tem muita incerteza, o mercado tem muita incerteza em relação à oferta que vem pela frente. A gente vai conversar sobre tudo isso com o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Tagro Consultoria. Flávio, seja bem-vindo, meu caro. Ajuda a gente a entender esse mercado da soja e principalmente entender a tendência, né? Afinal de contas, os fatores que fizeram a soja subir até agora, chegar próxima aí desses $15 ou acima dos $14 por bushel, já são suficientes para consolidar esses patamares de preços ou ainda tem fôlego para subir mais? Conta mais para a gente, Flávio. Olá, Alexander. Boa tarde a todos. É sempre aí um grande prazer estar com vocês. É, Nós temos hoje no mercado de soja, milho e trigo, né, há uma certa similaridade nas variáveis aí desses três produtos. Dois grandes fatores, né? Então, o resto é bem lateral, mas são dois grandes fatores, que é a questão do clima nos Estados Unidos, um clima irregular, né? Vamos colocar dessa maneira, da safra nova norte-americana, e a questão da Rússia, a questão da Ucrânia, né? No, no sistema de escoamento da safra de grãos da Ucrânia, né? Hoje, especificamente na soja, nós já teve a notícia de um bom volume de vendas novas para a China, né, de soja norte-americano, e essa variável, ela deu um impacto grande, né, especialmente de curto prazo, porque a demanda tem sido um problema para os preços lá na Bolsa de Chicago, porque a demanda está muito tímida para o produto americano, né? A demanda está concentrada na América do Sul, especialmente no Brasil, e está muito tímida lá no mercado norte-americano, tanto soja como milho, durante praticamente toda a temporada. Então, quando vem uma notícia dessa, ele trouxe um impacto bem interessante, né? Apesar das quedas fortes que nós tivemos hoje no trigo, queda também expressiva no milho, a soja acabou, em alguns contratos, pelo menos, subindo, né? Então, teve excepcionalmente essa variável demanda, que é uma novidade, né? Dessas últimas semanas tem sido, acho que é a segunda venda, a terceira venda, em 2, 3 semanas, então tem esse fator novo. Mas peso mesmo, Alexander, é o clima americano e o problema lá na guerra. Eu diria que o clima americano é uma variável ela está mais consolidada, acho que não tem o impacto positivo que ela já trouxe ao preço, eu diria que não será removido, né? Não tem muito como remover. Pode, como você comentou no começo, pode até termos ganhos adicionais, a depender do que teremos de clima nos próximos 2 meses, né? Metade de julho, agosto, e vai definir o padrão de produtividade do milho e da soja, né? Então, nesse caso, acho que o mercado já incorporou de alta, né? Porque a safra de soja é uma safra bem menor, né, Alexandre, do que você imaginava, porque a área ficou bem abaixo, né? A área ficou bem abaixo do que era imaginado inicialmente, do que a intenção de plantio. Então, a safra de soja é uma safra modesta, nos moldes do ano passado, aí 116, 117. E existe uma chance, eu diria bem razoável, de termos um novo ajuste de rendimento, na expectativa de rendimento no relatório lá de agosto. O relatório de safra é o primeiro relatório de safra da safra 24
nos Estados Unidos em agosto, talvez eles mexam um pouquinho para baixo na soja e eventualmente também no milho. Então, isso mostra que o clima americano parcialmente já está no preço e ainda pode ter alguma gordurazinha a mais, né, uma lenhazinha a mais nessa fogueira, a depender desses relatórios de safra que vem a agosto, setembro, a confirmação dessa safra modesta, né, para a soja. Já a variável guerra, conflito, Alexander, ela é uma variável, primeiro, imponderável, né, é uma variável que você não consegue, 0 grau de previsibilidade, né, não dá para a gente ter certeza do que possa acontecer amanhã. Então, ele está incorporado, tem já no preço esses problemas todos lá no escoamento da safra de grãos da Ucrânia, mas a partir do momento que foram removidos, né, se é que vai ser removido, mas a partir do momento que, se houver a remoção dessa variável no mercado, um acordo, e o escoamento volte a acontecer, os preços perdem força. Tá? Os preços vão perder patamar, porque parte dessa alta, né, tem um prêmio aí de risco da guerra. Tem o prêmio climático, né, parte é da guerra. Então, não há dúvidas que um pouco desse ímpeto do preço poderia perder na hipótese de esse problema de grãos lá na Ucrânia, de escoamento, seja removido, tá bom? Quer Então, dizer, basicamente é isso. Não tem uma tendência definida. Temos que esperar para ver os acontecimentos, então, Flávio. Porque se fosse uma variável só, poderia ser mais simples essa análise. Mas são duas, e uma delas, eu tenho colocado para os nossos clientes, e estamos conversando aqui agora, uma delas é imponderável, que pode ser amanhã, o mercado amanhecer com um acordo. E pronto, acabou. Então essa variável é removida e os preços caem. Então essa variável é que dá essa adrenalina toda. Quando você fala de clima, a gente pensa, não, a situação não é tão dramática de clima comparado com o ano passado, ela é bem melhor, mas ela é irregular. Então existem irregularidades. Essa semana as condições das lavouras de soja, na semana passada, né, pioraram um pouquinho, o mercado esperava que melhorasse, piorou um pouquinho, milho ficou igual e o mercado já imaginou que pudesse melhorar um pouquinho, então está muito irregular. Então esse clima pode sim, né, a parte do clima pode ter um suporte adicional lá em agosto, se confirmar essa expectativa. Só que aí você tem que olhar também o lado dessa variável, que por enquanto ela é positiva, mas que pode ser removida a qualquer momento. Né? Por isso, e o produtor, nosso amigo que está ouvindo aí, precisa ter cuidado, né? Porque não são duas variáveis já estabelecidas, já definitivas. Uma já bem encaminhada no sentido de mudar para cima o suporte, que é o clima, essa sim. A safra de soja já está definida que ela é nos moldes do ano passado, não é mais o recorde que estava esperando, e o milho deve ser abaixo do que era o potencial estimado inicialmente. Mas, então, esse cuidado precisa ter, porque você pode ganhar de um lado e perder, de repente, do outro, caso exista um novo acordo para o escoamento lá da safra da Ucrânia. Agora, Flávio, essa alta que houve em Chicago, ela chegou de fato plena para o produtor brasileiro? A gente sabe que aqui no Brasil tem outras variáveis que ajudam a precificar a soja em real por aqui, né? Como o prêmio e como o próprio câmbio. Esse movimento todo que a gente viu positivo lá em Chicago está na mão dos produtores brasileiros e como é que a gente entende a participação do produtor brasileiro nesse momento no mercado? De imediato, as notícias que o mercado de Chicago foi subindo e nós tivemos o impacto, assim, imediatamente aqui no mercado interno, os prêmios caindo e anulando parcialmente, não tudo, mas anulando parcialmente a melhora lá fora. Então foi o primeiro impacto, assim, de imediato. Mas
pouco a pouco, a gente já percebe os prêmios devagarinho mais estáveis, subindo, melhorando um pouquinho. Os prêmios para setembro já estão no lado positivo. A oferta nossa já está diminuindo, porque já escoamos aí é, uma parte, talvez a maior parte da nossa safra. Então a oferta já não é tão abundante, então os prêmios já começaram a melhorar. E eu diria que boa parte do que subiu lá fora veio por preço interno, né? Não veio tudo, né? Os prêmios ainda estão negativos para embarcar, por exemplo, agosto, mas vamos lá, vamos colocar assim, o prêmio primeiro engoliu um pouco da alta, mas já começou a devolver, né? Começou a devolver essa alta para o mercado interno, e os preços estão subindo aí devagarinho, lentamente, mas melhoraram. Eu acredito que o fundo do poço para a soja efetivamente já passou mesmo, né? É, e agora é monitorar a questão do câmbio. A gente tem uma relativa estabilidade, né? Estamos aí oscilando um pouco abaixo dos R$ 5, então sobe ali 5 centavos, volta a 5 centavos, então não está interferindo bruscamente. Então a disputa mesmo aí é Chicago e prêmios, né? Como a gente está agora caminhando para o final do ano, menos oferta, então quem tiver soja na mão vai negociar um pouco melhor do que aquela negociada, especialmente durante o período da safra. Mas você acha que tem essa tradicional demanda maior das indústrias internas aqui pela soja brasileira esse ano? Vai ter? A demanda está boa, viu, Alexandre? A É? demanda está firme. O ritmo da indústria está muito forte, né? A gente está com um esmagamento bem acima da média, do padrão, então a gente está esmagando muito, e tem consumo interno forte de farelo e óleo, e tem exportações fortes de farelo e óleo, né? A gente está conseguindo exportando bem, está consumindo fortemente também o farelo e óleo. Tem aí a questão da demanda interna, a avicultura, né, o setor de carnes crescendo, tem aí a questão do biodiesel, né, no óleo, e também um pouco de gargalo, de buraco deixado pela safra menor na Argentina. Então a indústria está indo muito forte, vai ter volumes bem expressivos, vai crescer bem no ano. E a demanda de exportação também está muito intensa, né? A gente, apesar de ter aquela queda ali na colheita, tudo, mas nunca deixou de ter demanda, né? O comprador escalonou, ele segurou a mão, ele pressionou, ele derrubou o prêmio e tal, mas ele nunca ficou ausente, né? E a gente está com volumes bem expressivos de vendas, bem superiores já ao ano passado. A nossa estimativa momentânea aí é da casa de 94 milhões de toneladas de grão de soja a ser exportado, mas pode ser um pouco mais, né? Não é um número fechado, né? Diante que os nossos prêmios continuam competitivos, né? Então hoje, mesmo a proximidade da colheita da safra norte-americana, já que a safra deles ela é menor do que esperado, os prêmios estão tão fortes nos Estados Unidos. Então a gente está competitivo e vai entrar em plena colheita americana competitivo. Então não vamos nos assustar se a gente começar, de repente, a ter venda em setembro, venda nova em setembro, outubro, que é fora do nosso usual, Uhum, né? Não é o uhum. nosso usual a gente vender nesse período, mas não vamos assustar se começar a ter vendas nesse período. Eu percebi essa semana, por exemplo, que o mercado de prêmios começou a ter oferta de soja para outubro. Ah, é? Até a semana passada a gente não tinha indicação de prêmios para outubro, encerrava em setembro e acabou. Agora já começou a ter oferta para outubro, então isso é um sinal de repente começaremos a ter algumas vendas em pleno período de setembro, em pleno período de colheita americana, né? Pois é, né? Que não é o nosso usual. Então, eu diria que esses 93, 94 milhões é um número bem, eu diria, bem já sinalizado, né? E pode até, como eu disse para vocês, ser um pouco maior, né? Então, enxuga a nossa oferta interna e abre espaço aí para uma, para uma, para uma, né, um
mercado melhorar um pouquinho, né? Não vejo como uma alta arrebatadora para salvar a lavoura, mas uma alta de preço, né? Na atual conjuntura, se você sobe 2, 3, 4, 5 reais, já é um grande benefício para melhorar um pouco da média aí para o nosso produtor, né? A gente tem, provavelmente aí vamos virar o mês de julho, estamos chegando já no final do mês de julho, nós vamos virar o mês aí com um 25% da safra brasileira ainda para vender. É um volume ainda bastante alto, então, e provavelmente vai vender com preços médios melhores do que vendeu agora na colheita. Muito bem. Flávio, diante dessa afirmação, dessa possibilidade ou desse cenário que você trouxe para a gente, qual deve ser o comportamento do produtor brasileiro? Negocia o que tem na mão, negocia safra nova, espera um pouco, enfim, onde que está a estratégia, a melhor estratégia aí na sua opinião? O produtor, por N motivos aí da conjuntura, ele retardou bastante as vendas da safra. Tem um monte de fatores aí, né, e levaram o produtor a não vender antecipadamente ou vender pouco abaixo do que seria o normal da safra do 23. E por isso ele acabou perdendo no preço, o preço recuou, especialmente ali a partir do período da colheita, ali a partir do mês de março. O preço recuou bastante e ele deixou de ganhar, em alguns casos aí, expressivamente. Bom, e a postura, depois daquela corrida que a gente teve, né, durante o mês de março, abril, maio, nós tivemos uma grande pressão de venda, ali não teve muita alternativa, como o produtor estava pouco vendido, ele precisava vender, precisava alavancar recursos, pagar contas, então a gente teve uma pressão grande, o produtor vendendo e o preço caiu forte. Mas a partir dali, a gente já percebe um escalonamento. Então, o produtor fez a necessidade e agora está escalonando, aproveitando, vendendo nos picos. Então, quando dá uma altinha de Chicago, chega no preço, ele vai lá e faz um pouquinho. Então, está fazendo aí uma média. Eu entendo ser o comportamento melhor Adequado, né? nesse final de ano, já que, né, ainda tem um grande volume de venda, então ele deve ficar muito atento, aproveitar esses picos de preço que a gente tem em Chicago, ou eventualmente aí no prêmio, no câmbio, e aí fazendo realmente, melhorando a sua média, né, em relação especialmente aos preços da colheita. Há uma postura do produtor em segurar aquele produtor, especialmente ali da região central, que tem soja e milho, né, na mão, ele está dando prioridade para vender o milho. Né? Uhum. Tem a questão aí de armazenagem complicada para Mato Grosso do Sul, Goiás e especialmente Mato Grosso, né? O Mato Grosso tem déficit de armazenagem, então o milho está chegando agora forte em Mato Grosso e vai começar a chegar forte no MS e em Goiás também. Então a gente percebe o produtor entre os dois optando por vender o milho, até porque o milho está chegando agora, e escalonar, segurar um pouquinho, adiar um pouquinho a venda de soja. Eu tenho a impressão que na soja a postura é essa mesmo, né? A gente pode ter aí, de repente, uma melhora de preços se esse cenário otimista que eu comentei há pouco, de exportação, principalmente, né, de mais exportação, né, já está positivo, mas quem sabe mais um enxugamento aí, isso vai ajudar um pouco os preços. Né? Então, acho que essa é a postura, e é mais ou menos essa postura que o produtor está adotando, né? Ele está escalonando mesmo. Só tomar cuidado com o final do ano, né? A gente tem possibilidade sempre de diminuir muito a liquidez ali na virada do ano, né? Dezembro para janeiro. Às vezes o preço até é razoável, mas pode ter problema de liquidez, porque as indústrias vão parando e tal. Então, é só esse cuidado, né? Mas se a exportação ajudar, e a gente tem condições de ter demanda até o final do ano.
Muito bem. Aliás, estratégia de comercialização é um dos temas dos cursos, né, Flávio, que você está fazendo aí, está se programando para fazer aí pelo Brasil afora, né? Já a partir de agosto tem programação, Flávio? Como é que é? Exatamente. A lembrança foi boa aí, Alexandre. A gente tem, regularmente, a gente tem os nossos treinamentos aí de gestão de comercialização, gestão e risco de preços para soja e milho. A gente já fez alguns esse ano, tem mais alguns programados. E a ideia é justamente aprender a entender, né, a formação do preço e, em cima disso, melhorar as suas estratégias comerciais. Essencialmente é isso, melhorar seu ganho, seu resultado, seja produtor, seja pessoal da indústria, exportador, ou mesmo setor de crédito financeiro em geral, que também é importante, né, conhecer esses fundamentos todos e entender bem nessas estratégias. A gente tem a programação de agora, no mês de agosto, temos dia 3 e 4 de agosto em Londrina, dia 17 e 18 em Cascavel, ambos aí no estado do Paraná. E no mês de setembro a gente tem 14 e 15 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São os 3 próximos cursos. Se alguém tiver interesse, é só entrar no site datagro.com e a gente lá tem as informações, tem programa, né, o pessoal dar uma olhada e de repente participar. Dá tempo de se inscrever então ainda. Ainda dá tempo. Muito bem. Ainda dá tempo. Ainda tem algumas vagas. Lá no site da Datagro, então, datagro.com. .com. Muito Isso. bem. Sem BR. Sem o BR. Procura lá os cursos, as regiões, Os então. treinamentos, vai ter as ofertas, a programação e tudo. Londrina, Cascavel e Campo Grande são os Grande. próximos programados. Isso. Já. Em outubro a gente tem São Paulo aqui, capital. Muito bom. Flávio, muito obrigado, meu caro, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar para a gente um pouquinho da dinâmica desse mercado. E fica o convite para você que estiver nessas regiões também participar do curso. É sempre importante ter a informação para criar a melhor estratégia aí, principalmente num momento em que esse mercado está, essa loucura que a gente está vivendo aí, enfim, ser estratégico acaba tornando aí o produtor mais eficiente, consequentemente garantindo melhor renda aí no final das contas. Flávio, obrigado, viu? Volte sempre. Imagina, um prazer grande, e a gente vai ter muitas emoções ainda nesse mercado. Pois é. No mês de agosto ainda, então, pessoal, tem que se preparar aí, tá bom? Boa, um abraço a todos. Valeu, abraço para você. E Flávio França, da Tagro Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, fazendo a avaliação desse mercado da soja, com muitas emoções aí para o mês de agosto, de acordo com o Flávio. Vamos ver os números, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem um agosto fechando aí a 15 dólares e 46 centes por bushel, teve uma alta forte aí de 30 pontos, 31 pontos quase. Muito a ver aí, segundo o Flávio, com as vendas novas da China, ou com as compras novas da China lá nos Estados Unidos. Isso acabou impactando os contratos mais recentes. Setembro, 14,68, subiu bem também, 18 pontos de alta. Novembro ficou ali estável nos 14 dólares e 20 centes por bushel. Janeiro, também dentro da estabilidade, 14,25, perdendo aí 0,25, quase nada. Vamos ver o milho. O milho sim, ficou vermelho hoje. Setembro, 5 dólares e 40, 17 pontos mais 25 de baixa. Dezembro perdeu 17 pontos, encerrou aí o dia 5 dólares e 48 centes por bushel. O março de 24, 5,59, perdeu 16 pontos e meio. E o maio, 5 dólares e 65 centes por bushel, queda de 15 pontos mais 25. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo também perdendo forte. Setembro recuou 40 pontos, fechou a 7 dólares e 20 centes. O dezembro, 7 dólares e 42 centes por bushel, queda de 38 pontos e meio. O março, 7 dólares e 59 centes por bushel, 37 pontos de baixa. E o maio, 7 dólares e 64 centes por bushel, queda de 33 pontos mais 75.
São, portanto, os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.